Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para mais um dia da nossa leitura bíblica, graças a Deus. Estamos aqui hoje para poder finalizar mais um livro da Bíblia. Hoje mais uma conquista aí que o Senhor nos está dando de finalizar aqui com mais um livro. Hoje nós vamos finalizar com o livro de Judite. Nós vamos ler aqui do capítulo 10 até o capítulo 15. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Não, perdão, do capítulo 10 até o capítulo 16, ok? E nós vamos finalizar com o livro de Judite. Só relembrando aqui a história, os israelitas estavam sendo ali obrigados a se entregar à opressão de Nabucodonosor, o rei ali da Assíria, e ele estava querendo oprimir, querendo escravizar ali todos os israelitas e estava usando ali como o chefe do exército o homem chamado Holofernes. E o Holofernes estava indo para combater, para poder oprimir mesmo, para poder forçar, obrigar as pessoas ali a serem escravas do rei Nabucodonosor. É importante a gente lembrar aqui da história que Nabucodonosor estava querendo ali ser dono do mundo. Só que ele se esqueceu que o dono do mundo, o dono de todas as coisas é Deus. Então ele vai colher as consequências aqui dessas atitudes que ele tinha. E Judite está sendo usada aqui como instrumento do Senhor. Deus está agindo através de Judite para que ela possa salvar o povo ali das mãos de Nabucodonosor e também de Holofernes, ok? Então nós vamos ler aqui a história, vamos continuar aí para a gente entender o fechamento dessa história e a gente vai lendo aqui, vai explicando o decorrer da leitura, beleza? Então já vamos iniciar aqui no capítulo 10 do livro de Judite. Quando parou de suplicar ao Deus de Israel e terminou o que estava dizendo, Judite se levantou, chamou a serva e foi para a casa em que ficava nos dias de sábado e de festa. Tirou o pano de saco e o vestido de viúva, tomou banho, passou perfume caro, penteou os cabelos, colocou um turbante na cabeça e se vestiu com a roupa de festa que usava enquanto seu marido Manassés era vivo. Calçou sandálias e enfeitou-se com braceletes, colares, anéis, brincos e todas as suas joias. Ficou belíssima, capaz de seduzir os homens que a vissem. Depois entregou à serva uma vasilha de vinho e uma jarra de óleo, encheu uma sacola com farinha de cevada, bolos de frutas secas e pães puros, embrulhou as provisões e as entregou à serva. Em seguida saíram para a porta da cidade de Betúlia e encontraram aí Osias e os anciãos da cidade, Cabres e Carmes. Ao vê-la com o rosto transformado e outros vestidos, ficaram pasmos com tanta beleza e lhe disseram: que o Deus de nossos antepassados ajude você e permita que seja bem-sucedida em seus planos, para a glória dos israelitas e a exaltação de Jerusalém. Judite adorou a Deus e lhe disse: mandem abrir para mim a porta da cidade. Sairemos para realizar o que vocês estão desejando. Eles ordenaram que os soldados lhe abrissem a porta, conforme ela tinha pedido. Assim fizeram, e Judite saiu com a serva. Os homens da cidade a seguiram com o olhar, enquanto ela descia a encosta, até que atravessou o vale e desapareceu. Olha que lindo aqui, como é lindo, na verdade, as mulheres que adoram, que glorificam o nome de Deus. A gente viu aqui que depois do seu clamor, do seu temor com Deus, até fala aqui ó, no versículo 9, Judite adorou a Deus. Ela se tornou uma mulher ainda mais linda. Então, que lindo são as mulheres que louvam, que glorificam, que amam a Deus sobre todas as coisas. É muito belo quando nós, homens, aqui até fala, os homens da cidade a seguiram com o olhar. Então, é muito lindo quando nós vemos aí mulheres que adoram e glorificam o nome do Senhor. Seja você também essa mulher. Pode ter certeza que os homens vão te admirar muito e mais do que isso, você vai estar fazendo a vontade de Deus. Então glorifique o nome de Deus, seja uma mulher do Senhor, seja uma mulher linda verdadeiramente, linda tanto por fora quanto por dentro. Estavam caminhando direto pelo vale, quando as sentinelas dos assírios foram ao encontro delas. Detiveram Judite e lhe perguntaram: de que lado você está? De onde vem? Para onde vai?
Judite respondeu: Sou hebreia e estou fugindo do meu povo, porque falta pouco para ele ser devorado por vocês. Gostaria de apresentar-me a Holofernes, general do exército de vocês, para dar-lhe informações seguras. Vou mostrar a ele o caminho por onde poderá passar e conquistar toda a serra, sem arriscar um só de seus homens. Enquanto a escutavam, as sentinelas ficaram observando o rosto dela, admirados com tanta beleza, e lhe disseram: Você salvou a vida, vindo ao encontro do Senhor, nosso general. Pode ir até a tenda dele. Alguns dos nossos vão escoltar você até lá. Quando estiverem diante dele, não tenha medo. Diga-lhe o que disse para nós, e ele a tratará bem. Então eles destacaram 100 homens que escoltaram Judite e sua serva até a tenda de Holofernes. Ao correr pelas tendas a notícia da chegada de Judite, o acampamento ficou em alvoroço. Judite estava ao lado de fora da tenda de Holofernes, esperando ser anunciada, e todos a rodearam. Estavam admirados com sua beleza, e olhando para ela ficavam admirando os israelitas. E comentavam: Não podemos desprezar uma nação que tem mulheres tão bonitas. Não podemos poupar nenhum homem deles. Os que ficassem seriam capazes de conquistar o mundo inteiro. Os guardas-costas de Holofernes e os oficiais saíram e introduziram Judite na tenda. Holofernes estava descansando em sua cama, debaixo de um mosqueteiro de púrpura bordado a ouro e recamado com esmeraldas e pedras preciosas. Anunciaram Judite, então ele saiu para a parte da frente da tenda, precedido de portadores de lâmpadas de prata. Quando Judite ficou na frente de Holofernes e dos oficiais, todos ficaram admirados com a beleza do rosto dela, que se prostou diante de Holofernes, mas os escravos a levantaram. Então a gente vê aqui no capítulo 10 que Judite penetra ali no espaço do opressor, ou seja, ela vai ali até onde o ponto principal do inimigo, está invadindo ali o espaço, invadindo entre aspas, porque ela chega ali basicamente sendo admirada por todos pela sua beleza, pela sua sabedoria, e ela vai ali tentando, passo a passo, Deus guiando os passos dela, para que ela possa ajudar o povo ali a ser liberto da mão do opressor. Vamos aqui agora para o capítulo 11. Holofernes disse a Judite: Coragem, mulher, não tenha medo. Nunca maltratei ninguém que estivesse disposto a servir a Nabucodonosor, rei do mundo inteiro. Olha para você ver, Nabucodonosor que quer ser o rei do mundo inteiro. Ai, ai. Até seu povo, que mora na serra, se ele não me tivesse desprezado, eu não estaria lutando contra ele. Eles é que provocaram isso. Agora diga-me, por que fugiu e passou para o nosso lado? Vindo até nós, você salvou a própria vida. Pode confiar, você não correrá perigo, nem esta noite e nem depois. Ninguém vai maltratá-la, pelo contrário, nós a trataremos bem, como fazemos com os servos do rei Nabucodonosor, o meu senhor. Então, Judite lhe falou: Permita-me falar-lhe e acolha as palavras desta sua serva. Esta noite não vou dizer mentira nenhuma. Se o Senhor seguir os conselhos dessa sua serva, Deus o ajudará em sua campanha e os seus planos não falharão. Viva Nabucodonosor, rei de toda a terra, que enviou o Senhor para colocar todos em ordem. Viva o seu poder. Graças ao Senhor, não são apenas os homens que servem ao rei. Graças ao seu poder, também as feras, os rebanhos e as aves do céu viverão à disposição de Nabucodonosor e do seu palácio. Aqui a gente vê que Judite está usando ali de uma psicologia inversa, tentando enaltecer Nabucodonosor, mas ela está ali como se tivesse como é que eu posso dizer? Tivesse ali na linha tênue, ou seja, ela está tentando mostrar que Nabucodonosor é um rei grandioso, mas ela está usando ali de uma psicologia reversa, vamos assim dizer, mas para poder, como é que eu posso dizer? Para poder deixar em dúvida ali se ela de fato estava junto com eles ou se ela estava com os israelitas. E a gente vê aqui que ela estava sendo enviada por Deus para que pudesse fazer a cabeça do inimigo para derrotá-lo.
Preste atenção para você ver. Ouvimos falar da sabedoria e astúcia que o Senhor tem. Todos comentam que o Senhor é o melhor em todo o império, o conselheiro mais hábil e o estrategista mais admirado. Nós ficamos sabendo do relatório que Aquiós fez em seu conselho. Os habitantes de Betúlia o pouparam e ele contou tudo o que havia dito diante do Senhor. Por isso, Senhor poderoso, não despreze a opinião dele. Pode crer nela, porque é verdadeira. Nossa gente não sofrerá castigo, nem as armas poderão submetê-la, a não ser que ela cometa o pecado contra Deus. Agora, para que o meu Senhor não fique decepcionado e de mãos vazias, saiba que a morte cairá sobre eles, porque são réus de um pecado com que irritam seu Deus toda vez que o cometem. Quando lhes faltaram víveres e águas, resolveram lançar mão do rebanho e consumir tudo o que Deus, por suas leis, tinha proibido a eles comer. Resolveram consumir até os primeiros frutos do trigo e os dízimos do vinho e do azeite, coisas consagradas aos sacerdotes que ministram diante do nosso Deus em Jerusalém e que nenhum leigo pode jamais tocar. E como os habitantes de Jerusalém já estão fazendo o mesmo, mandaram até lá uma comissão para que o conselho permita fazer isso. Logo que receberem a permissão e a puserem em prática, nesse mesmo dia cairão em seu poder, meu Senhor, e serão aniquilados. Quando percebi tudo isso, tratei de fugir. Deus me mandou para realizar com o Senhor uma façanha que assombrará todos os que dela ficarem sabendo. Esta sua serva é piedosa e serve ao Deus do céu dia e noite. Agora, eu gostaria de ficar junto com o Senhor. Sairei toda a noite pelo vale, rezarei a Deus, e ele me dirá quando a minha gente cometer o pecado. Eu contarei ao Senhor, e então o Senhor sairá com todo o seu exército, e nenhum deles lhe poderá resistir. Eu guiarei o Senhor através da Judéia, até chegar a Jerusalém, e colocarei seu trono bem no meio da cidade. Então o Senhor os manejará como ovelhas sem pastor, e não haverá nem mesmo um cão para latir diante do Senhor. Já estou prevendo todas essas coisas. Tudo foi anunciado a mim e eu fui enviada para contá-las ao Senhor. As palavras de Judite agradaram a Holofernes e seus oficiais. Admirados com a sabedoria dela, disseram: de um extremo a outro da terra não existe mulher tão bonita e que saiba falar tão bem. Holofernes lhe disse: Deus fez bem mandando você na frente do povo para colocar o poder em nossas mãos e destruir todos os que desprezam o meu Senhor. Você é bela e enlouquente. Se fizer o que me disse, o seu Deus será o meu Deus. Você viverá no palácio do rei Nabucodonosor e será famosa no mundo inteiro. Eu até destaquei aqui a explicação que a Bíblia traz sobre essa parte aqui do capítulo 11, que diz o seguinte: a astúcia de Judite mostra que o oprimido, para vencer, deve penetrar o espaço e os planos do opressor. Então Judite aqui invadiu o espaço ali daqueles que estavam querendo oprimi-los. Por outro lado, é preciso discernir para não deixar-se corromper. O comportamento de Judite tem sempre duplo sentido. Com as mesmas palavras, ela consegue andar no fio da navalha, convencendo o opressor sem trair a si própria nem ao seu povo. Ou seja, para destruir aqui o inimigo, Judite entrou em um espaço do inimigo para poder o destruí-lo. Só que ela tem que tomar muito cuidado, ela tem que ter muita fé, muita sabedoria em Deus. Ela está aqui no fio da navalha para não se deixar cair pelo pecado, pelas tentações e se render ao opressor. Então a importância de sempre estar conectado, sempre estar colocando Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, porque diante do mundo perdido que nós vivemos, é importante a gente sempre colocar Deus em primeiro lugar, colocar os planos de Deus, ou seja, em território perdido, em uma nação perdida, em uma geração onde caminha ao pecado, caminha fazendo as coisas ruins, onde está cheio de lobo, nós seremos ovelhas do Senhor. Nós vamos fazer a vontade do Pai. E o pastor, o nosso Deus que está acima de todos os céus, de todos nós, ele vai estar nos pastoreando. Ou seja, o nosso pastor, Deus, vai estar pastoreando as nossas ovelhas aqui embaixo na terra. Então deixa Deus ser o seu pastor,
Deixa Deus guiar a sua terra, para que você não se torne uma ovelha perdida. Vamos aqui agora para o capítulo 12. Holofernes mandou levar Judite para o lugar onde era colocada sua baixela de prata, e ordenou que servissem a ela a mesma comida e o mesmo vinho que ele tomava. Judite, porém, disse: não provarei nada disso para não cair em pecado. Eu trouxe minhas provisões. Então, olha para você ver, ela não vai provar daquilo que eles estão dando para ela, pois no meio do caminho onde as pessoas estão perdidas, ela não se deixa levar pelo pecado. Ela coloca Deus sobre todas as coisas para amar a Ele sobre todas as coisas e também não cair em pecado. Holofernes lhe perguntou: e se acabar o que você trouxe, onde poderemos arrumar comida igual? Entre nós não há ninguém da sua gente. Judite respondeu: pela sua vida, meu senhor, o que eu trouxe comigo não acabará antes que o Senhor realize seu plano por meio de mim. Os oficiais de Holofernes levaram Judite para a tenda e ela repousou até meia-noite. Depois se levantou antes do amanhecer e mandou dizer a Holofernes: Senhor, ordene que me deixem sair para rezar. Holofernes ordenou aos guardas que a deixassem sair. E assim Judite passou 3 dias no acampamento. De noite, ela ia em direção ao vale de Betúlia e tomava banho na fonte, no posto avançado do acampamento. Depois do banho, ela suplicava ao Senhor Deus de Israel que dirigisse o plano dela para reerguer o seu povo. Depois de purificar-se, voltava para a tenda e aí ficava até que lhe trouxessem o alimento à tarde. No 4º dia, Holofernes ofereceu um banquete somente para o seu pessoal de serviço, sem convidar nenhum oficial. Disse a Báguas, seu mordomo: vá e veja se você consegue convencer essa mulher hebreia que está a seu cuidado, para que venha comer e beber conosco. Seria uma vergonha não aproveitar a ocasião de ter relações com essa mulher. Se eu não a conquistar, vão caçoar de mim. Báguas saiu da presença de Holofernes, foi até Judite e lhe disse: que esta bela jovem não tenha medo de se apresentar ao meu senhor como hóspede de honra. Você beberá conosco, se alegrará e passará o dia como uma das mulheres assírias que vivem no palácio de Nabucodonosor. Judite respondeu: quem sou eu para contrariar o meu senhor? Farei tudo o que lhe agradar, e isto será para mim uma lembrança agradável até o dia de minha morte. Então Judite se levantou e se enfeitou com suas roupas e joias. Sua serva foi na frente e estendeu no chão, diante de Holofernes, as peles que Báguas lhe tinha dado, para que se reclinasse enquanto comia. Judite entrou e se acomodou. Ao vê-la, Holofernes ficou arrebatado, e a paixão o agitou com um desejo violento de se unir a ela. De fato, desde a primeira vez que a viu, ele espreitava uma ocasião para seduzi-la. E Holofernes disse a Judite: vamos, beba e se alegre conosco. Judite respondeu: claro que vou beber, meu senhor. Hoje é o dia mais feliz de toda a minha vida. E Judite comeu e bebeu diante de Holofernes, servindo-se do que a sua serva tinha preparado para ela. Holofernes, entusiasmado com ela, bebeu muitíssimo vinho como nunca havia feito antes em toda a vida. Então a gente vê aqui que para poder entrar ali no espaço, tentar ali entender a cabeça do inimigo, Judite se coloca ali à disposição, entre aspas, para poder entender, para poder derrotar o inimigo. Olha para você ver que no capítulo 13 o que vai acontecer. Quando ficou tarde, o pessoal de Holofernes se retirou. Báguas fechou a tenda por fora, depois de fazer com que todos os servos saíssem. Todos foram repousar, entregues pelo excesso de bebida. Na tenda ficaram apenas Judite e Holofernes, caído na cama, completamente embriagado. Judite tinha dito à serva que ficasse do lado de fora do quarto, esperando que ela saísse, como nos outros dias. Tinha dito que sairia para rezar e já havia falado disso com Báguas. Todos saíram, não ficou mais ninguém no quarto, nem pequeno e nem grande. Então, de pé e junto ao leito de Holofernes, Judite rezou interiormente: Senhor Deus de toda a força, volte agora o teu olhar para o que estou para fazer em favor da exaltação de Jerusalém.
Chegou o momento de ajudar a tua herança e dar sucesso ao meu plano, ferindo o inimigo que se levantou contra nós. Então Judite se aproximou da coluna da cama, que ficava junto à cabeça de Holofernes, e pegou a espada dele. Depois chegou perto da cama, agarrou a cabeleira de Holofernes e pediu: Dá-me força agora, Senhor Deus de Israel. E com toda a força, deu 2 golpes no pescoço de Holofernes e lhe cortou a cabeça. Rolou o corpo do leito e tirou o mosquiteiro das colunas. Depois saiu, entregou a cabeça de Holofernes para sua serva, que a colocou na sacola de alimentos. E saíram juntas, como de costume, para rezar. Atravessaram o acampamento, rodearam o vale, subiram à encosta de Betulha e chegaram à porta da cidade. Eu destaquei que a explicação que a Bíblia traz para a gente dessa primeira parte do capítulo 13, que diz o seguinte: cortando a cabeça do general, Judite desmonta a sustentação do opressor, ou seja, ela desmonta ali todo aquele plano que o Nabucodonosor tinha para oprimir os israelitas. A oração de Judite mostra que não se trata de vingança pessoal ou busca de poder, mas de um ato de Deus para salvar e defender o seu povo. Então Judite estava sendo apenas usada como um instrumento de Deus para fazer a vontade do Pai. Vamos aqui agora para o versículo 11 do capítulo 13. Judite gritou de longe para as sentinelas das portas: Abram, abram a porta. O Senhor nosso Deus está conosco. Demonstrando ainda sua força em Israel e seu poder contra o inimigo. Isso acaba de acontecer hoje. Os homens da cidade o ouviram, desceram logo até a porta e convocaram os anciãos. Adultos e crianças, todos foram correndo. Parecia-lhes incrível que Judite estivesse de volta. Abriram a porta e as receberam, e logo fizeram uma grande fogueira para clarear e se ajuntaram ao redor delas. Judite começou a gritar: Louvem a Deus, louvem a Deus, louvem a Deus que não retirou sua misericórdia da casa de Israel. Nesta noite, ele matou o inimigo por meio da minha mão. Então Judite tirou a cabeça de Holofernes que estava na sacola, mostrou-a e disse: Esta é a cabeça de Holofernes, general do exército da Assíria. Este é o mosquiteiro debaixo de qual ele dormia embriagado. O Senhor o matou pela mão de uma mulher. Viva o Senhor, que me protegeu no meu plano. Juro a vocês que o meu rosto seduziu Holofernes para a sua ruína, mas ele não me fez pecar. Minha honra está intacta. Olha que perfeito. Diante ali do inimigo, diante das tentações, diante ali dos pecados que nos são oferecidos, Judite não se deixou ser levada pelo pecado. Ou seja, Holofernes, que queria lhe causar a sua ruína, que queria levar ela para o pecado, ela não pecou. Como ela diz, para a sua ruína, mas ele não me fez pecar. Minha honra está intacta. Olha que ensinamento. Então, diante das dificuldades, diante das tentações que o mundo nos coloca todos os dias na nossa frente, é nós mantermos a nossa honra, mantermos a nossa conexão com Deus, colocando Ele sobre todas as coisas e não deixar que o pecado atinja a nossa vida. Então, colocar Deus acima de todas as coisas e pedir para Ele misericórdia para poder fazer a vontade do Pai. Assim, a nossa honra estará intacta, assim como está aqui a honra de Judite. Todos ficaram assombrados e, inclinando-se em adoração a Deus, disseram uma só voz: Bendito seja nosso Deus, porque hoje aniquilaste os inimigos do teu povo. E Uzias disse a Judite: Que o Deus Altíssimo abençoe você, minha filha, mas que a todas as mulheres da terra. Bendito seja o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, que guiou você para cortar a cabeça do chefe dos inimigos. Os que se lembrarem dessa façanha de Deus jamais perderão a confiança que você inspira. Que Deus a exalte para sempre e lhe dê prosperidade, porque você não vacilou em expor a própria vida por causa da humilhação de nossa gente, mas vingou a nossa ruína, indo diretamente ao alvo diante do nosso Deus. E todo o povo aclamou: Amém, amém. Então nós vemos aqui que Deus age, Deus usa dos seus filhos para poder agir. Então Deus age por meio das pessoas.
Vamos aqui agora para o capítulo 14. Judite falou ao povo: escutem, irmãos, peguem esta cabeça e a pendurem no parapeito da muralha. Quando a aurora raiar e o sol sair sobre a terra, cada um de vocês pegue suas armas e todos os homens fortes saiam da cidade. Coloquem à frente um chefe, como se fossem descer para a planície contra os sentinelas dos assírios. Mas não desçam. Eles pegarão em armas e irão Eles pegarão em armas e irão ao acampamento para despertar os oficiais do exército assírio. Irão correndo à tenda de Holofernes e não o encontrarão. Aí ficarão apavorados e fugirão de vocês. Nesse momento, vocês e todos os que vivem no território israelitas os perseguirão para abatê-los na fuga. Antes, porém, chamem Aquior, o amonita, para que ele veja e reconheça aquele que caçoava dos israelitas e que o mandou até nós como réu de morte. Então chamaram Aquior, que estava na casa de Osias. Quando ele chegou e viu a cabeça de Holofernes na mão de um homem na assembleia do povo, desmaiou e caiu de bruços. Quando o levantaram, Aquior se lançou aos pés de Judite e, prostrando-se diante dela, disse: Bendita seja você em todas as tendas de Judá e entre todos os povos. Os que ouvirem sua fama ficarão perturbados. Agora, conte-me o que foi que você fez nesses dias. Judite, no meio do povo, contou tudo o que havia feito, desde o dia em que saíra de Betúlia até este momento. Quando terminou, todos gritaram vivas e encheram a cidade com gritos de alegria. Aquior, vendo tudo o que Deus de Israel tinha feito, acreditou firmemente em Deus, apresentou-se para a circuncisão e foi definitivamente admitido entre os israelitas. Ao raiar do dia, penduraram a cabeça de Holofernes na muralha, os homens empunharam armas e saíram, em esquadrões para as encostas do monte. Ao vê-los, os assírios informaram seus chefes e estes informaram os generais, os comandantes e os oficiais. Quando chegaram à tenda de Holofernes, disseram ao mordomo: Acorde o nosso chefe, porque esses escravos se atreveram a descer para nos atacar. Estão querendo ser completamente destruídos. Báguas entrou e bateu palmas diante da cortina, pensando que Holofernes estivesse dormindo com Judite. Como ninguém respondesse, Báguas afastou as cortinas, entrou no quarto e encontrou Holofernes morto, jogado na entrada. Tinham-lhe cortado a cabeça. Báguas soltou um grito e, rasgando as roupas, começou a chorar, soluçando e gritando. Correu para a tenda onde Judite se alojava, não a encontrando, precipitou-se para a tropa gritando: Os escravos nos traíram. Uma só mulher hebreia desonrou a casa do rei Nabucodonosor. Holofernes está atirado no chão, com a cabeça cortada. Ao ouvirem isso, os oficiais assírios rasgaram os mantos e ficaram completamente perturbados. Seus gritos e clamores ressoaram por todo o acampamento. Então nós vemos aqui no capítulo 14 que o inimigo está ali fugindo de Deus, dos planos que Deus tinha. Então, diante aqui de todas as dificuldades que os israelitas enfrentaram, que eles enfrentaram contra os inimigos, o inimigo, quando vê que está derrotado, ele foge dos planos de Deus. Então, coloque os planos de Deus, primeiramente, na sua vida. Coloque os planos, os propósitos de Deus na sua vida. Para de viver através das necessidades e comece a viver os propósitos que Deus quer para a sua vida. Pode ter certeza que o inimigo, ele foge dos planos de Deus. Quando nós colocamos aí as nossas vontades à frente das vontades de Deus, aí sim o inimigo está ali agindo, pois ele vai nos colocar no caminho errado. Pois a gente sabe que todas as vezes que o nosso ego está maior do que a nossa humildade para diante de Deus, cara, todas as vezes nós caímos em perdição. O caso talvez mais conhecido aí é o de Adão e Eva. Quando eles se acharam mais poderosos do que Deus, eles entraram em pecado e em perdição. E olha o que virou a humanidade depois de toda essa situação. Mas se nós colocamos as vontades, os propósitos de Deus acima de toda e qualquer situação na nossa vida, você pode ter certeza que o inimigo não tem vez e Deus vai abençoar muito a sua vida. Então coloque os planos do Senhor à frente da sua vida, ok? Vamos aqui agora para o capítulo 15. Os soldados que ainda estavam nas tendas... Deixa eu só tomar uma água aqui. Cara,
tá fazendo tanto calor que minha mão tá suando. A Bíblia tá até escorregando na minha mão. Não sei aí no lugar onde você mora, mas rapaz, tá muito quente. Nos últimos dias aí tem feito calor absurdo. Se eu não me engano, acho que nos últimos dias aqui eu vi que a temperatura estava até chegando em 37, 38 graus. Quente, mas vamos aqui no capítulo 15. Os soldados que ainda estavam nas tendas, ao ouvirem, ficaram espantados com o que acontecera. Entraram em pânico e, sem esperar um pelo outro, fugiram todos pelos caminhos da planície e da serra numa debandada geral. Os que estavam acampados na serra ao redor de Betúlia também fugiram. Então todos os guerreiros israelitas se lançaram contra eles. Osias enviou mensageiros a Betomestaim, a Bebai, a Cobe, a Cola e a todo o território de Israel, comunicando o acontecido e pedindo que todos caíssem sobre o inimigo e o exterminassem. Informados disso, os israelitas caíram sobre todos eles, matando-os até Coba. Os habitantes de Jerusalém e todos os da serra, informados do que acontecera no acampamento inimigo, vieram ajudar. Também os de Galaade e da Galiléia os atacaram pelos flancos, causando-lhes muitas baixas até mais além de Damasco e suas fronteiras. Os que ficaram em Betúlia caíram sobre o acampamento assírio e o devastaram, recolhendo imensos despojos. Ao voltar da matança, os israelitas se apossaram do resto. Os habitantes das aldeias e dos lugares da serra e da planície tomaram posse de muitos despojos. O saque foi enorme. Então aqui a gente vê a derrota do inimigo, que estava ali querendo atacar o povo de Deus. O povo de Deus não vai ser derrotado. E não se esqueça que a nossa salvação, a nossa vitória está no céu. Então volte para os braços do Pai, se arrependa dos seus pecados, tome a sua cruz e siga a Jesus. Olha que bonito, até rimou. Tome a sua cruz e siga a Jesus. Porque a nossa salvação está no céu. O sumo sacerdote Joaquim, eu gostei dessa frase. Tome a sua cruz e siga Jesus. Vou usar ela mais vezes. O sumo sacerdote Joaquim e o conselho de anciãos israelitas de Jerusalém foram contemplar os benefícios que o Senhor tinha feito por Israel e também para conhecer Judite. Chegando à casa dela, todos a elogiaram, dizendo: Você é a glória de Jerusalém, você é a honra de Israel, você é o orgulho da nossa gente. Você fez essas coisas com sua própria mão, realizando benefícios para Israel, e Deus se alegrou com isso. Que o Senhor Todo-Poderoso abençoe você para todo sempre. E todos aclamaram: Amém. O saque do acampamento durou 30 dias. Deram a Judite a tenda de Holofernes com toda a sua prataria, leitos, vasilhas e móveis. Judite recolheu tudo e o carregou sobre sua mula. Atrelou os carros e empilhou tudo em cima deles. Todas as mulheres israelitas correram para ver Judite e dar-lhe uma boa recepção. Algumas organizaram uma dança em sua honra. Judite pegou ramos e os repartiu. Perdão. Deixa eu só beber uma água aqui, peraí. Bora lá. Judite recolheu tudo e o carregou sobre... Não, acho que eu não parei aqui. Vamos lá. O saque do acampamento durou 30 dias. Deram a Judite a tenda de Holofernes com toda a sua prataria, leitos, vasilhas e móveis. Judite recolheu tudo e o carregou sobre sua mula. Atrelou os carros e empilhou tudo em cima deles. Todas as mulheres israelitas correram para ver Judite e dar-lhe uma boa recepção. Algumas organizaram uma dança em sua honra. Judite pegou ramos e os repartiu com as companheiras, que fizeram coroas com folhas de oliveira para Judite e para si mesma. Depois Judite foi na frente de todos, dirigindo a dança das mulheres. Os israelitas iam logo atrás, armados, coroados e cantando hinos. No meio de todos os israelitas, Judite entoou este cântico de ação de graças, enquanto todo o povo acompanhava com refrões. Olha para você ver o cântico de ação de graças aqui que Judite vai fazer para agradecer a Deus tudo aquilo que ele fez. Vamos aqui para o capítulo 16. Louvem o meu Deus com pandeiros, celebrem o Senhor com símbolos,
componham para ele um salmo de louvor, exaltem e invoquem o seu nome. O Senhor é um Deus que acaba com as guerras. Então nós temos um Deus vivo que ele pode fazer todas as coisas, inclusive acabar com as guerras. Então, cara, se Deus, que é todo-poderoso, ele pode acabar com as guerras, coisa aí que o ser humano faz que é realmente assim horroroso, horrível. Se ele pode acabar com as guerras, pode ter certeza que todo e qualquer problema, toda e qualquer situação difícil que há na sua vida, ele pode resolver. Então confie em Deus. Se ele pode acabar com as guerras, ele pode acabar com os seus problemas e com as suas dificuldades também. No seu acampamento no meio do povo, ele me livrou das mãos dos perseguidores. A Síria chegou das montanhas do norte com seus milhares de soldados. Sua multidão cercou as torrentes e seus cavalos cobriram as colinas. Ameaçou incendiar meu território e matar meus jovens à espada. Ameaçou jogar no chão meus nenéns, tomar minhas crianças como presa e raptar as minhas jovens. Mas o Senhor Todo-Poderoso os deixou frustrados pelas mãos de uma mulher. Olha a importância da mulher aqui na nossa vida, hein? Seu chefe não caiu diante dos soldados, nem foi ferido por filhos de titãs ou atacado por gigantes enormes. Foi Judite, filha de Merari, que o desarmou com a beleza de seu rosto. Ela deixou as vestes de viúva para levantar os aflitos de Israel. Ungiu o rosto com perfume, prendeu os cabelos com turbante e se vestiu de linho para seduzi-lo. Sua sandália cativou o olhar dele, sua beleza lhe escravizou a alma e a espada lhe cortou o pescoço. Os persas se assustaram com a audácia dela e os medos se perturbaram com sua ousadia. Então meus pobres lançaram um grito de guerra e eles ficaram assustados. Meus fracos lançaram seu grito e eles se encheram de terror. Levantaram a voz e eles recuaram. Filhos de escravos os transpassaram e os feriram como a desertores. E eles pereceram na batalha do meu Senhor. Cantarei a meu Deus um cântico novo. Senhor, tu és grande e glorioso, admirável e invencível em tua força. Olha para você ver, nós temos um Deus grande, um Deus com toda honra, com toda glória, admirável e invencível, com toda a sua força. Então, louve e agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, pois Deus ele é maravilhoso, cara. E nós devemos adorá-lo, nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas. Que toda a criação sirva a ti, porque ordenaste e os seres existiram. Enviaste o teu Espírito e eles foram feitos. E nada pode resistir à tua voz. Ou seja, daquilo que Deus ordena, daquilo que Deus faz, ninguém pode resistir. Todas as maravilhas, todas as bênçãos, o amor, a justiça que Deus faz nessa terra, ninguém pode resistir à voz do Pai, nem mesmo o inimigo. Pois nós temos um Deus que nos criou, ou seja, que ordenaste para que os seres existissem. Então tudo que existe nessa terra foi Deus quem fez, e Ele enviou o Espírito Santo para que todos fossem consagrados a servir o nosso Deus. Então nada pode abalar a vontade do Pai. Então vamos amar aquele que nos criou, aquele que nos deu a honra, que nos deu a vida, que foi misericordioso, porque nós nem merecemos estar aqui, mas mesmo assim Ele nos colocou aqui para louvar e glorificar o teu santo nome. As ondas sacudirão o alicerce das montanhas e diante de ti as rochas derreterão como cera. E tu serás favorável aos teus fiéis. Os sacrifícios de odor agradável pouco valem, e a gordura dos holocaustos é um nada. Mas quem teme ao Senhor sempre será grande. Ou seja, aquele que quer se tornar grande, primeiro se humilhe diante dos olhos, diante dos pés do nosso Senhor Jesus. Pois, como diz a palavra de Deus, mas quem teme ao Senhor sempre será grande. Ai das nações que atacam o meu povo, o Senhor Todo-Poderoso as castigará no dia do julgamento. Ele porá fogo e os vermes na carne deles, e eles chorarão de dor para sempre. Chegando a Jerusalém, adoraram a Deus, e quando todos terminaram de purificar-se, ofereceram holocaustos, sacrifícios espontâneos e ofertas votivas. Judite consagrou ao Senhor
todos os objetos de Holofernes que o povo lhe tinha dado, e também o mosquiteiro que ela mesma pegara do leito dele. O povo continuou a festejar em Jerusalém, perto do templo, durante 3 meses, e Judite ficou entre eles. Depois disso, cada um voltou para a sua herança. Judite retornou para Betúlia e continuou vivendo em sua propriedade. Durante toda a vida ficou muito famosa em todo o país. Teve muitos pretendentes, mas, desde que seu marido Manassés morreu e se reuniu com os seus, ela nunca mais se casou. E a fama de Judite crescia sempre mais. Viveu na casa de seu marido até a idade de 105 anos. Deu liberdade à sua serva e morreu em Betúlia, sendo enterrada na sepultura de seu marido Manassés. Os israelitas fizeram luto por 7 dias. Antes de morrer, Judite repartiu seus bens entre os parentes de seu marido Manassés e entre seus próprios parentes. Em seu tempo e depois, durante muitos anos, ninguém mais molestou os israelitas. Então, nós finalizamos aqui o livro de Judite. A minha visão, cara, aquilo que a gente foi lendo aqui, Deus foi tocando no meu coração, é que nós vimos aqui que os israelitas enfrentaram várias dificuldades. Mais uma vez ali, quiseram oprimir eles. A gente já viu essa situação várias vezes, né? Principalmente contra o faraó do Egito, onde Moisés teve que... Na verdade, Deus enviou Moisés para que salvasse o povo ali israelita. E mais uma vez, um rei, agora Nabucodonosor, quer oprimir os filhos de Deus. Eles querem oprimir Israel. Só que Deus está com os seus filhos e ele envia Judite ali para salvar eles daquela opressão. E Deus age através das mãos de Judite. Ou seja, Deus usa os seus para enlouquecer, para deixar os sábios aí com o rosto por terra, pois não entendem que Deus usa dos mais fracos para confundir os mais poderosos, os mais sábios. Então, torne-se humilde diante de Deus. O livro de Judite mostra que devemos sim continuar firmes, mesmo na dificuldade, mesmo nos problemas, mesmo nas tentações, devemos continuar firmes no projeto que Deus tem para a nossa vida. Então, se mantenha humilde diante dos pés do nosso Senhor Jesus e faça a vontade do Pai. Ame Ele sobre todas as coisas, arrependa dos seus pecados, tome a sua cruz e siga Jesus. Amém? Muito obrigado pela tua presença aqui. Amanhã nós estamos de volta e vamos iniciar o livro de Esther, beleza? Deus abençoe você, tome a sua cruz e siga Jesus. Vou usar essa frase mais vezes, gostei, hein? Até mais. Tchau, tchau.